Já estou abençoado. De fato e de verdade, irmãos. Porque o que Deus já falou aqui hoje só vai sair daqui do mesmo jeito quem quiser. Porque eu já recebi a chave, já recebi a palavra profética, já mandei Jezabel embora, né? Porque um espírito que tem reinado aí na nossa nação e a gente precisa estar ligado, porque o espírito de Jezabel, ele chega devagarinho e ele entra no meio do povo. É aqui que ela quer estar. É no nosso meio, né? Mas em nome de Jesus nós já expulsamos e declaramos. Amém? Abre a tua Bíblia aí comigo. A palavra de Deus em 1 Crônicas. Primeiro livro de Crônicas. Aleluia. Capítulo 13. Tem coisas que a gente precisa descansar no Senhor, né? A Angélica me convidou, já tem uns dias, e quando foi ontem, irmão, de anteontem para ontem, meu filho passou mal com uma crise tremenda de bronquiolite, né? Não dormimos a madrugada, e o que eu posso fazer para não levar para emergência, eu faço. E aí a gente foi usando todos os recursos que já tinha, mas quando foi ontem à tarde ele piorou, e a gente levou ele para o hospital, e ali ficamos, saí de lá, era quase 11 horas da noite, né? Mas ele foi medicado, bem atendido, teve uma noite mais tranquila, né? Mas só que tudo é para nos tirar da direção do Senhor, daquilo que Ele tem para nós. Por isso nós precisamos ficar ligados, né? Eu estou aqui para a glória de Deus. Eu tenho um marido que me abençoa, que me envia, sabe? Que me cobra. Ele foi lá, ficou com o menino para poder eu estar aqui, né? Então, a importância da família estar junta, trabalhando no mesmo propósito, porque o seu ministério, nosso ministério, não é pessoal, né? É com a família. E você ficar ligado com o que Deus tem. E eu tenho certeza que Deus tem algo para a minha vida e para a sua aqui nesta manhã. Porque enquanto o culto ia acontecendo, Deus já ia ministrando aqui coisas que Ele já falou comigo na palavra. Então, em 1 Crônicas diz assim, ó: e teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá e dali a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo. Fala comigo. Carro novo. Carro novo. Da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si para a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom,
3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa palavra nada mais é do que está falando sobre a presença de Deus. Era isso que simbolizava, né? Muitos de nós sabemos, você que ainda não sabe, a Arca de Deus, ela simbolizava a presença de Deus. Então, onde a Arca de Deus estava, alguma coisa acontecia. A presença de Deus está aqui nesta manhã. Então, algo já está acontecendo, né? Mas, o que o Senhor colocou no meu coração, porque uma certa vez, há um tempo atrás, a gente foi fazer uma visita no lar e ali me deu a oportunidade de levar a palavra e o Senhor falava sobre essa palavra aqui comigo. E aí eu fui falar sobre ela e eu falei justamente essa parte, que eles pegaram um carro novo para levar a Arca da Aliança. E ali eu ministrei sobre isso, mas quando eu cheguei em casa, já que o Senhor me repreendeu. Ele falou assim: você leu essa passagem, mas não leu direito. Leia novamente essa história. Porque eu falei assim: Senhor, poxa, ele estava levando a arca, ele estava levando a tua presença. Ele não queria que a sua presença caísse. O Senhor fulmina usar, por que isso? E eu não conseguia entender por que usaram fulminado naquele momento. Se eles tiveram todo o cuidado, sabe? Havia uma alegria, havia cantores, havia júbilo, havia festa, havia tudo ali que foi preparado melhor. Pegaram um carro novo, colocaram em cima de bois, está acostumado a carregar carga para levar a Arca da Aliança. E por que o Senhor matou Uzá? E aí a gente encontra a resposta onde? Na palavra de Deus, né? E aí o Senhor me fez caminhar na palavra. Por quê, irmãos? A presença de Deus, ela é sagrada. Nós não podemos levar a presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas era o povo de Israel que estava levando, era Davi, era o rei que estava levando a arca. Uzá era filho de Abinadab, que ficou com a arca dentro da sua casa há muitos anos. Então não era qualquer um, era alguém que já conhecia a arca. Então ele já sabe como levar, né? Então, assim, isso são muitos questionamentos. Como que isso acontece? Porque, irmãos, a gente pode estar com desejo de levar a presença de Deus, mas se não for da forma certa, vai haver morte. Meu Deus. O Senhor já está dizendo aqui: quer a presença de Deus? Busca da maneira certa. Aleluia. Se prepare para levar da maneira certa. Porque se for da forma errada, vai haver morte. Porque, como o pastor Silas um dia desse na Santa Ceia pregou, né? Fazer a coisa certa de maneira errada. Era isso que eles estavam fazendo aqui. Tinha que trazer a Arca da Aliança. Tinha que trazer a presença de Deus. Mas estava fazendo da maneira errada. Davi era impulsivo. A gente sabe disso. Davi era impulsivo. E ele simplesmente falou: vamos trazer. Buscou conselho, todos concordaram, mas ninguém disse para ele nem usar como que deveria ser feito. Então vamos fazer o melhor, pegar um carro novo. E eu já quero dizer, irmãos, a presença de Deus não é para ser levada por animais. A presença de Deus não está sendo carregada por quadrúpedes, mas sim por mim e por você, seres humanos, criaturas de Deus, filhos de Deus. Por isso que aqueles bois tropeçaram. Boi não carrega a presença de Deus. Mula não carrega a presença de Deus. Deus pode até usar, porque Ele que criou, mas não carrega a presença de Deus. Quem carrega a presença de Deus sou eu e você. Quem caminha com a presença de Deus sou eu e você. Foi falado aqui sobre o rei Acabe, sobre Jezabel. Rei Acabe era o rei de Israel. E a partir do momento que ele negligenciou a presença de Deus, Jezabel entrou. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Quantas desgraças, quantas mortes, quantos enganos, quantos desvios. Porque a presença de Deus não estava mais naquele lugar.
Sansão, foi falado aqui de Sansão. Pela desobediência, a presença de Deus saiu da vida de Sansão. Ah, mas foi só um corte o cabelo dele. Ali estava uma obediência. Porque Deus não está no cabelo, Deus não está na roupa, igual o irmão falou aqui. Claro que Jezabel, ela se fazia disso. Ela era uma mulher de família. Jezabel não era qualquer uma, ela era casada. Era uma mulher de família. Mas ela herdava maldições sobre a vida dela. E ela tinha um propósito. Porque Satanás tem um propósito: roubar, matar e destruir. E o propósito dela era esse: se infiltrar na presença do povo de Deus para roubar, matar e destruir. Sansão foi assim. Quando ele não vigiou, o que ele fez? Cortaram o cabelo dele. A presença se foi. Para ele vencer os inimigos e achar a raiz do problema e encontrar mesmo cego, porque a presença de Deus, ela nos guia. Mesmo sem nós não vermos, ela nos guia. Ele cego, ele encontrou aquela coluna, porque naquela oração a presença de Deus tomou a vida de Sansão para ele poder destruir os inimigos naquele momento. É a presença de Deus. Moisés estava com o povo que o próprio Deus falou: eu não vou junto. Por quê? Porque esse povo é obstinado. A presença de Deus não acompanha o povo obstinado. A presença de Deus não acompanha o povo rebelde. Mas Moisés era eu até fiz uma postagem esses dias, Deus falou tanto comigo. Moisés era um intercessor maduro. Ele era ousado também com Deus, porque ele já conhecia. Sabe por quê? Porque o que atraiu Moisés foi a presença de Deus daquela sarça ardente. Aleluia. Nada mais era do que a presença de Deus ali. E Moisés falou assim: não, se o Senhor não for, se nós não tivermos a tua presença, eu não vou, nós não vamos. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo tantas situações, a gente está vivendo uma vida muito corrida, e vai ali, vai aqui, e corre para lá e corre para cá. É uma loucura. Ninguém mais visita mais ninguém como visitava antes. Para visitar tem que avisar, né? É legal, é ético, é educado isso. Mas quantas das vezes a gente visitava os nossos familiares, chegava lá, né? Mas a gente nem encontra mais, porque a correria é tanto. Até quem é do lar não para mais no lar. Né? Porque tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. E às vezes a gente não está se dando conta de como nós estamos levando a presença do Senhor. De como é que nós estamos carregando essa presença. Davi, ele ficou ali e ele fez uma pergunta, né? Como que eu vou levar a presença de Deus? Ele diz lá no versículo 12: como trarei a minha arca de Deus? Como trarei para mim a presença de Deus? Eu queria que você fizesse uma pergunta para você. Mesmo que você, que sabe, tem certeza que você tem a presença de Deus na sua vida, mas que você fizesse como Davi nesta manhã: como trarei a minha presença de Deus? Porque eu tenho certeza que Deus tem uma resposta para você. Aleluia. Porque não adianta a gente estar... O próprio Davi falou: me tira tudo. Quando o profeta Natã foi até ali falar para ele tudo que ele tinha feito, fazer ele se dar conta, né, do que ele tinha feito. Ele falou: tire tudo de mim, menos a presença de Deus. Aleluia. Não dá para viver sem a presença de Deus. Aleluia. Não dá para fazer nada sem a presença de Deus. Se nós não formos cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos, nós não temos discernimento, nós não temos autoridade, nós não temos visão, nós não temos espírito de revelação. Se não for pela presença de Deus, nós somos como um saco vazio, uma folha seca, que é levada ao vento. Só que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala que a gente tem a presença de Deus. Porque aqui houve uma morte. Davi, ele ficou sem saber o que faço agora. Como que eu vou agir agora para trazer para mim a presença de Deus? Eu quero a arca de Deus. Mas como que eu faço? E aí no capítulo 15,
diz assim que fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas. Ponto. Ele já começou a entender aqui. Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. Aleluia. Os levitas, eles trabalhavam para o Senhor. Os levitas, eles louvavam e eles também faziam serviço. Você é um levita aqui nesta manhã. Você está apto a levar a palavra, a presença do Senhor. A ter junto com você a presença do Senhor. E aí diz que levarem a arca do Senhor para o servirem eternamente. É para sempre, irmão. Deus te elegeu para levar a presença dele para sempre. Não é para ontem, não é para que quando você conheceu Jesus, o primeiro amor. Não, a presença de Deus é para sempre na sua vida, não tem volta. Aleluia. É verdade, Deus. E Davi juntou todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. E aí ele fala que juntou os filhos de Arão, os levitas. Ele vai aqui discriminando todos. E no 12 ele diz: disse-lhes: vós sois dos chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos. Primeiro, só leva a arca quem serve a Deus. Só tem presença quem serve a Deus. Segundo, precisa estar santificado, irmãos. Não pode ser de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Hoje a gente está aqui, né, em jejum, no propósito. Mas quantos crentes já não fazem mais um jejum? Quantos crentes mais não santificam mais a tua vida? Já não sabem mais o que é orar? Vem para a igreja, pega a Bíblia, vem para a igreja. Senta, ouve a palavra, se alimenta, canta louvores. Mas não tem uma intimidade com Deus, irmãos. Senhor, me santifica, me purifica. Irmãos, porque nós não somos perfeitos. Temos defeitos. A nossa carne é podre. A Bíblia diz que não passa de trapo de imundícia a nossa carne. Então, se a gente não se humilhar diante de Deus, Senhor, tira de mim o meu eu. Tira de mim a minha soberba. Tira de mim, Senhor, minha altivez. Me quebranta, tira o orgulho. Né? São coisas, irmãos, que estão na nossa carne. É oriundo do pecado. E a gente está nesse mundo, e se a gente não se santificar, nós nos contaminamos com o que está aí. Porque nós somos envolvidos. Quem não ouve uma música aí que tem uma batida, se não perceber, já está, né? Às vezes a música é podre, mas pela batida nós somos envolvidos. Se a gente não tiver santificado, a gente se deixa levar. E a gente começa a celebrar algo que está sendo dito contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa geração. Porque a gente está nesse mundo. Então nós precisamos nos santificar. Santificai-vos vós e vossos irmãos. Eu estou lendo 15, 12. Para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Você tem preparado? Um lugar onde vai habitar a presença do Senhor? Você tem preparado o teu corpo, a tua alma para receber a presença de Deus? Porque nós somos corpo, alma e espírito, irmãos. E isso tudo tem que estar ligado. E aí, eu quero entrar em algo até mais profundo. Cuidar do corpo faz parte da que a presença faça parte de nós. Cuidar do corpo com alimentação, cuidar do corpo com atividade física, cuidar do corpo com bom sono, cuidar do corpo, né, com higiene. Tudo isso faz parte para que a presença de Deus esteja conosco. Aleluia, é verdade. Que a Bíblia diz que Ele vai buscar alma, corpo e espírito. Porque alguém enfermo consegue ter ligação com Deus, irmãos? Alguém pode me dizer? Consegue fazer a obra de Deus? Alguém doente? Fica impossibilitado. Você não consegue nem se ligar. Não consegue. Por isso nós precisamos cuidar. Então nos santificar. Estar preparado.
Pois que porquanto primeiro vós assim o não fizeste, o Senhor fez rotura em nós. Olha isso. Houve uma perda. Houve uma morte. Houve algo ali que doeu, machucou. Ficou uma incógnita, ficou uma pergunta. Como que eu faço agora para trazer a arca de Deus até mim? Mas aí Davi foi lá, sabe, buscar. Sabe onde ele foi buscar? Lá em Moisés. Nos ensinamentos de Moisés. Na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Aleluia. Tudo que nós necessitamos está na palavra de Deus. Porque não o buscamos segundo a ordenança. Davi já entendeu. Davi ele falou assim, sabe por quê? Porque quando ele fez a pergunta, irmão, se você pergunta ao Senhor, o Senhor te responde. Se você, não adianta você falar com um, falar com o outro, a sua necessidade, aquilo que você... Claro que a Bíblia diz que nós devemos comunicar aos santos as nossas necessidades. Mas pergunte também ao Senhor. Por que se deu isso, Deus? Como que eu faço isso? Como que eu chego a tal lugar? Como que eu consigo tal coisa? Porque foi o que Davi fez. Está aqui na palavra. Não estou falando nada que não esteja na palavra de Deus. Como que chega a mim a arca de Deus? E aí ele entendeu. O Senhor fez rotura em nós. Por quê? Tinha uma razão. Deus não faz nada à toa. Deus não é mau. A Bíblia diz que pode o Senhor dar pedra ao filho quando lhe pede pão? Um pai, né? Eu, o Senhor, não dou. Mesmo que esse dê, né? Pode sua mãe esquecer do seu filho? Mesmo que essa se esqueça, eu, o Senhor, não esqueço de ti. Então o Senhor tem prazer de nos abençoar. Quando Jesus ele foi assunto aos céus, ele como intercessor, ele orou por aqueles que estavam aqui. Ele intercedeu, né? E ele falou, eu vou, mas vos deixarei o Consolador. Então o Senhor ele se preocupa com nós, conosco. Nunca estamos sozinhos. Você nunca está sozinho. Pode alguém te abandonar, pode alguém te deixar de lado, pode um amigo te decepcionar. Você nunca está sozinho. Irmãos, não deixa Satanás colocar isso na sua mente, não. Dizendo que você é abandonado, que ninguém gosta de você, que ninguém te ama. Rejeita essas palavras em nome de Jesus. Porque você nunca está sozinho. O Senhor está contigo. Existe um Consolador, existe um amigo que nos acompanha a todo instante. A presença dele está em nós. Aleluia. Mas para que seja manifestada da maneira correta, nós precisamos agir de forma correta. Porque quando a presença de Deus estava no lugar errado, havia praga, hemorroida, dores. Aquele povo ali que pegou a arca, que roubou a arca, eles devolveram. Porque a arca não pertencia a eles, eles não serviam ao Deus poderoso, eles não tinham vida plena em Deus para ter aquela presença no meio deles. Então tinha caos. Se a presença está no lugar errado, da forma errada, tem caos. E o Senhor está dizendo aqui nesta manhã, tem caos na sua vida. Em nome de Jesus, olha como você está levando a presença de Deus. Porque o que a presença de Deus quer fazer na sua vida é prosperidade, como fez na casa de Obed-Edom. Que diz aqui que tudo ficou 3 meses. Mas o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Aleluia. Não tem erro quando nós obedecemos a palavra de Deus. Aleluia, verdade. Aleluia. Quando nós estamos ligados àquilo que a Bíblia diz. Davi foi todo afoito, dançando. Levou aqui, botou um carro novo, irmãos. Sabe como que tinha que levar? Abre aí a tua Bíblia. Em Êxodo. Oh, aleluia. Desde que eu cheguei eu sinto a presença de Deus aqui. E hoje Deus está trazendo aqui, irmãos, uma receita de como que você vai alcançar a tua vitória. Aleluia. Porque 25, Êxodo 25, versículo 10. Maravilha. Olha as orientações que Deus dá a Moisés.
Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura, e cobri-las-ás de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela. 2 argolas de um lado dela e 2 argolas no outro lado dela. Uma coisa que Deus é organizado. Detalhista. Meu Deus, aleluia. E ele hoje nessa manhã quer tratar com você em detalhes. Você olhar como está a sua vida nesta manhã em detalhes. Porque ele diz 2 argolas de um lado, 2 argolas do outro, e farás varas de madeira de cetim, e as cobrirás com ouro. Meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Aqui está dizendo como que ele faria. Para que serviria aquelas varas? Para carregar a arca. E as argolas? Para que as varas fossem colocadas ali e suportar aquela arca. Existiu passo a passo. Davi não quis, Davi quis a presença. Eu quero a presença. Vamos trazer a presença. Vamos lá, a gente precisa de louvor, a gente precisa de harpa, a gente precisa de instrumentos de sopro, a gente precisa de trombeta, a gente precisa... Traz tudo. Traz aí, vamos dar o melhor pro Senhor, vamos. Traz carro novo. Como a gente se engana, irmãos, às vezes da maneira que a gente está agindo por empolgação. Sem orar, sem buscar a Deus antes, sem comunicar a Ele como que deve ser feito. Sem consultar ao Senhor. Davi era rei, né? Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros. E eu comecei a perguntar, Senhor, por que vara? Por que argola? E agora eu já aprendi, né? Vou começar a perguntar. Por que ombros? A vara significa disciplina, irmão. Para carregar a presença de Deus é necessário ter disciplina. Aleluia. Meu Deus, coisa linda. A argola é algo que ela envolve, mas ela é vazia dentro. Para que a disciplina entre, você precisa estar vazio por dentro. Aleluia. Você precisa se limpar de tudo aquilo. Irmãos, eu tenho muito cuidado porque a gente não está aqui para disciplinar a igreja, nada disso, né? Mas é para falar o que o Senhor quer falar. E quando eu olho para mim mesma, eu falo, Deus tenha misericórdia de mim. Porque eu sou cheia de erros, cheia de defeitos, falo que não deu, às vezes falo demais. Sabe? Isso é inerente ao ser humano. Só que Davi, a gente olha Davi, meu Deus, quantas tragédias aconteceram na casa de Davi por causa do erro dele. Mas Davi era segundo o coração de Deus, porque o arrependimento dele era genuíno, ele reconhecia, errei, pequei. Sabe, a pior coisa é quando a gente erra e a gente não se dá nem conta de que a gente errou. Finge que não está vendo. Quando tem algo dentro da gente que a gente quer deixar escondidinho. Para não tocar porque dói, porque machuca. Coisas lá do passado que precisam ser resolvidas. E a gente fica ali guardando aquilo. Porque dói mesmo. Porque se mexer sangra mesmo. Mas é necessário nessa manhã que você deixe isso de lado. Porque o Senhor quer vir com a vara da disciplina sobre a sua vida. E te fazer prosperar em todas as áreas. Glória a Deus. Às vezes a gente vive numa vida cíclica, irmãos. Tá bom aqui, Deus me abençoe. Daqui a pouco, meu Deus, aconteceu coisa pior. É luta, é guerra, é batalha. O crente vive nisso. Ultimamente a gente está vivendo mesmo em guerra. Mas tem guerras que terminam e outras iniciam. Você não vive a mesma guerra o tempo inteiro. Você não vai viver a mesma guerra o tempo inteiro. Então o Senhor quer que você esteja vazio. Tem perdão, irmão? Perdoa em nome de Jesus. Mas, irmã Tatiana, você não sabe, não foi eu, não tenho culpa. Mas olha só.
Deus, ele não negligencia o seu sentimento, mas ele está dizendo aqui nesta manhã, para mim isso daí é nada. Porque eu resolvo, a Bíblia diz que ele fez a ferida e ele mesmo sara. Então para Deus isso não é nada. Ele considera a sua dor, mas ele quer uma atitude sua. Como? Perdoando. Porque quem te ofendeu está vivendo muito bem. Você que foi ofendido está aí. Até doente. Até enfermo, muitas das vezes. Porque não liberou o perdão. Estou magoado, estou ressentido. Ai, não aguento nem olhar para a cara. Vença isso em nome de Jesus. Maravilha. Porque a presença de Deus não pode se manter num tempo assim. Você não vai conseguir trazer a presença de Deus. Tem a vara, tem a argola. E tem que ser levada nos ombros. Só leva as coisas nos ombros quem quer cuidar bem. Eu vou levar para um lado... Eu vim pensando, eu falei, Senhor, eu vou levar para um lado bem assim... Que às vezes a gente leva a presença, irmão, chorando. Doendo. Pelas lutas da vida. Sabe pessoa que... Já viu alguém carregando água? A necessidade é muito grande ter que alimentar a família, né? Ter que higienizar a casa. E aí tá na seca, eu não tenho água. Eu quando era pequena, eu já carreguei muita água. E aí, geralmente a pessoa bota até uma madeira, né? Bota o balde na extremidade, bota onde? No ombro. Porque o ombro te dá mais estabilidade. Porque ali você não tem desperdício de água. Porque ali você não perde a visão do que você vai, para onde você vai andar, né? O que você vai ter na frente. Você não perde também, as suas mãos ficam livres. Então o ombro ele te dá uma estabilidade. E você trata com amor. Por quê? Embora esteja doendo, está pesado, está difícil, mas eu estou levando o sustento para minha casa. Minha casa precisa de água e eu vou abastecer a minha casa. Aleluia. Então, por amor, você está levando algo muito difícil, muito pesado no seu ombro. Aleluia. Eu vejo gente carregar compras no ombro, amarra as sacolas, né? Faz um nozinho, bota uma de um lado, uma de outro, leva, está levando o sustento para sua casa. Tá pesado, tá. Mas tá feliz porque tá levando sustento nos ombros. Os ombros te dá estabilidade, te dá alegria, te dá satisfação. Por quê? Porque tá doendo, mas você vai levar algo bom. E a presença do Senhor tem que ser levada aos ombros. Eles tinham que pegar aquela arca. Aquela arca já tinha instrução. Era a argola de um lado, a argola do outro. A vara passava ali. E cada um carregava nos seus ombros aquela arca. O braço estava livre, a visão estava livre. E eles iam caminhando com aquela arca. Não tinha como tropeçar, não tinha como errar, não tinha como fazer aquela presença cair, porque tinha estabilidade. Glória a Deus. Tinha um porquê de fazer daquela forma. Aleluia. O boi, um animal, ele é tapado, a visão, ele não olha para um lado, ele não tem uma visão panorâmica. Se você está levando no ombro, você não perde. Se o inimigo vem, você vira. Eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Agora você bota em cima de um animal para carregar. Ele tropeçou e caiu. E aí você, mais uma vez, impulsivamente vai tentar catar a presença. Não é assim, você falou, não, vai morrer. Porque não é desse jeito que leva a minha presença. Não é desse jeito que eu ensinei para fazer. Porque ele não vai cobrar nada pra gente sem ele ter ensinado antes. E ele ensinou. Davi entendeu. Meu Deus, que coisa linda. Conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Sobre nós há uma vara. Essa vara ela nos exorta, sim. Mas é para a vida, não para a morte. Nós temos disciplina, nós temos direção. Moisés tinha uma vara, conduzia o povo. Mas para quem não era o povo de Deus, tinha serpente. Tinha sangue. Aquela vara fazia milagres e maravilhas.
Leva a vara de Deus nesta manhã no teu ombro. Você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Oh, aleluia! No 15:16 diz: e disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, com instrumentos de música, com alaúdes, harpas. Agora ele fez a coisa certa. Agora sim eu sei como eu estou fazendo. Mas, apesar disso tudo, eu não posso levar a arca no meio da tristeza. Tem que ter júbilo. Tem que ter louvor. Tem que dançar na presença do Senhor. Tem que se alegrar na presença do Senhor. Não adianta você andar com a sua alma batida, triste, choroso, ó céus, ó vida, ó meu Deus, todos os dias uma reclamação. Como que você vai levar a presença assim? A presença de Deus é alegria. A Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Então se alegra nesta manhã porque você está na presença do Senhor. Você tem a presença do Senhor. Se alegra nesta manhã porque o Senhor está aqui na presença do teu Espírito Santo. E Ele quer que você seja bem sucedido e próspero, assim como foi o Obed-Edom, em todas as áreas da vida dele. E aí harpas, símbolos, ordenaram pois os levitas a Emã. Enfim, no versículo 25 diz: depois que Davi e os anciãos de Israel, os capitães de milhares, foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-Edom. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor. Olha esse detalhe, irmãos. Olha esse detalhe. O próprio Deus, se você estiver fazendo a coisa certa, Ele te ajuda a você continuar fazendo a coisa certa. O Senhor Ele nos ama tanto que Ele falou: já ensinei, agora vai. Não! Ele mesmo nos ajuda. Porque Ele diz aqui, a Bíblia diz que os capitães foram fazer com alegria, eles estavam satisfeitos. Agora a gente conseguiu, agora a gente está fazendo a coisa certa, agora nós temos verdadeiramente a presença, nós estamos levando para o lugar devido, com muita alegria, a arca do concerto do Senhor. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores. Ou seja, irmãos, a gente não anda de qualquer jeito. Até com as nossas roupas Deus se importa. Até com a forma que a gente se apresenta Deus se importa. Eu falo: Senhor, Tu és lindo. Porque o Senhor nos ensina a ter educação, a como ter a mesa. Aqui, se você for ver, Ele ensina a fazer a arca, mas Ele também ensina a fazer a mesa. Ele ensina como colocar os utensílios na mesa. O Senhor nos ensina como comer. O Senhor nos ensina como vestir. O Senhor nos ensina como nos portar, como falar. O Senhor nos ensina como fazer uma construção, irmãos. O Senhor é lindo. Olha como é vantagem a gente obedecer e seguir as ordens da presença de Deus. Porque você é pleno. A vida toda, o mundo inteiro vai estar gritando algo diferente. Mas você fala assim: não, eu tenho a presença de Deus. E a presença de Deus me diz que é isso. Pode todo mundo falar o contrário, mas eu não sou confundido, porque eu tenho a presença de Deus. Tanto que Davi chegou dançando e cantando, e a sua esposa da janela já o repreendia. Quando ele entrou, ela não conseguiu se alegrar, porque quem não tem a presença de Deus não vai entender as suas atitudes. E aí você precisa se levantar e falar: não importa. Você precisa saber quem você é em Deus. Aleluia. Não importa, porque eu tenho a presença de Deus, ele não tem, por isso que está agindo assim. E tem gente que, como não está carregando a presença da maneira certa, está sendo envolvido por esses que não tem, que não conhece. Nós temos o privilégio de conhecer a Deus. Glória a Deus. Eu queria aqui pedir ajuda aqui pra gente louvar alguma coisa que Deus colocar no coração de vocês, porque a presença de Deus está aqui. Aleluia.
E a Bíblia diz que eles iam cantando, e aí diz assim, olha, que todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo e com sonido de buzinas, e com trombetas e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando à arca do concerto do Senhor, à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e vendo a Davi, o desprezou no teu coração. Mas isso não impediu de Davi subir tocando trombeta, subir dançando, adorando ao Rei dos Reis. Porque agora ele falou, não houve nenhuma tragédia. Agora eu estou fazendo a coisa certa. Aquele que é o Rei da minha vida, aquele a quem eu amo estar na presença, aquele a quem eu quero que a presença esteja comigo em todo o tempo. Você pode ficar de pé nessa hora? Porque você que aí sabe, eu não quero te constranger, não vou chamar ninguém aqui na frente, mas você sabe do seu interior e como você tem carregado a presença do Senhor nessa manhã. O Senhor está fazendo você refletir aqui como está a minha vida e como está a presença de Deus na minha vida. E nessa manhã, enquanto eles vão aqui louvando ao Senhor, eu quero que você olhe ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero aprender a carregar a Tua presença. Me ensina, Senhor, a tirar aquilo que está impedindo que a Tua presença se faça atuante na minha vida. Oh, aleluia! Adora ao Senhor nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor.